Aqui é Marcos Ferreira, em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Na última aula nós paramos aqui, fizemos este móvel aqui, extrudamos, fizemos insert, entre outras coisas, para poder obter esse formato. E agora nós vamos trabalhar as luzes de fato. Então vou apertar aqui Alt W. Eu mencionei que eu já tinha uma luz na cena, correto? Então eu inseri aqui uma luz, que é uma luz fotométrica. Ela fica aqui em Create, Lights, por padrão vem em Standard, eu escolhi a Photometric e criei uma Free Light. Vai aparecer essa mensagem aqui, eu não quero, isso aqui é assunto para uma outra aula. E simplesmente vou vir aqui dentro dessa luminária e vou clicar. Pronto, a luz já ficou lá. Só que por padrão ela fica no chão, a gente já sabe disso, né? No eixo, ela fica em 0 no eixo Y. E aí eu vou apertar W e colocar para cima, tranquilamente. Encaixou aqui na luminária. Agora, por hora, eu vou desligar essa luz que eu já tinha aqui na cena e vou colocar ela aqui meio de lado, depois eu volto com ela. Bom, então aqui no Camera, nós vamos clicar em Render Production e renderizamos. Então percebemos que a cena não ficou realista, não ficou bonita, enfim. Não é o melhor tipo de configuração que nós temos. Nós faremos o seguinte. Vou dar um zoom aqui, vou clicar aqui dentro. E por padrão, essa luz fotométrica, que é uma luz mais realista, né? A luz Omni ela não emite fótons. Essa aqui já emite fótons. Fótons são pequenas partículas de luz. E configurando corretamente essas luzes, a gente consegue ter um preenchimento melhor da cena, a gente consegue ter irradiação de luz, a gente consegue ter luz de rebatimento, né? Que é a luz que ela bate na parede, por exemplo, que é branca. E aí da parede branca, ela bate e quica, entre aspas, né? Ela bate e reflete nos outros objetos. Por isso que uma casa, quando ela tem paredes brancas, ela ilumina mais. Tanto quando entra luz de fora, seja luz solar ou luz ambiente, ou com luzes internas, né? Luz incandescente, por exemplo. Luz fria, luz quente, whatever. Bom, mas precisa configurar parâmetros para que essa luz fique boa. A primeira coisa, essa luz fotométrica, ela vem muito forte. Esse é um grande ponto. Então, aqui nós faremos o seguinte, é super simples. A gente vem aqui em Dimming, habilita, e em vez de trabalhar aqui com a intensidade dela nesse 1500, que eu também posso vir aqui, por exemplo, e abaixar, eu prefiro, ao invés de digitar aqui, prefiro colocar em porcentagem, que funciona bem. Então, onde está 100%, eu vou colocar, por exemplo, 50%. E vou renderizar a cena. Percebam que ao renderizar a cena, o que foi renderizado foi o painel top. E eu não quero isso. O que eu devo fazer então? Eu devo vir aqui em Viewport, marcar aqui Camera 001 e travar o cadeado. Eu vou dar um lock. Pronto, eu loquei o cadeado. E agora, independente do painel que eu estiver, o que será renderizado é o que foi setado lá anteriormente. Então, perceba. Ainda é forte, com 50%. Vamos colocar aqui 10%. Renderize. Ficou um pouco mais fraco, coloca 5, renderiza. Isso ainda não é bom, não importa o quanto eu aumente ou diminua, não vai iluminar minha cena. Porque o que ilumina a cena não é só um ponto de luz. O que ilumina a cena são vários fatores. Entre eles é a luz de preenchimento, a luz de rebatimento, como foi dito, enfim, entre outras coisas. Então, no renderizador padrão, a gente não tem tantas possibilidades simples e rápidas de se configurar uma boa cena, uma boa iluminação. Então, para isso, nós usamos outro tipo de renderizador, que é o Mental Ray, por exemplo. Então, essa luz fotométrica ela funciona muito bem com o Mental Ray. Antes de chegar no Mental Ray, eu vou explicar mais algumas coisas que no próprio renderizador padrão é possível. Por exemplo, eu tenho aqui as questões de luz que eu posso ligar e desligar. E aí eu não vejo nada iluminado. Quem tiver dúvidas com isso, consulte o blog, pois lá existem vários tutoriais sobre luz e sombra e eu acho que pode ajudar quem tem dúvidas nesse assunto. Eu tenho aqui, por exemplo, Shadow, eu posso marcar. Então aqui eu já consigo ver sombras dos objetos que estão na cena, né? Perceba a parte das luminárias, por exemplo. Eu tenho tipos diferentes de Shadows, que já foi explicado em outros tutoriais no blog. Então, quem quiser destrinchar cada um desses tipos de sombra e qual é a diferença entre eles,
pode acessar o blog e lá pode ter uma boa explanação sobre eles. Por exemplo, aqui a área Shadows. Perceba que é algo mais borrado, né? Então é um tipo de sombreamento diferente que pode ser interessante sabendo se trabalhar com ele. Mas aqui a gente deixa mesmo em Ray Traced Shadows. Pronto. Um outro assunto que eu quero comentar aqui é esse Light Distribution Type. Light Distribution Type. Por padrão ele vem aqui nesse Uniform Spherical. Nós podemos mudar, por exemplo, para Uniform Diffuse. Perceba o que acontece. A luz ela já veio, ela não está arredondada, né? Não está um halo de luz projetando em forma esférica. Né? Ele está mais ou menos da parte do meio para baixo. Então a gente não vê mais a parte de cima. Eu vou fazer aqui um clone dessa luz fotométrica. E agora eu vou voltar ao que era, né? Vou voltar do Uniform Spherical. O nome já é auto-explicativo. E aí eu renderizo. Então perceba que ela vai para todas as direções. Aqui não, está vindo só para baixo. Então já é interessante de se trabalhar assim. Tanto no MentorArray quanto no render padrão, no default. Vamos testar aqui mais um. Vamos para Uniform Spherical já foi, Diffuse já foi. Vamos para o Spotlight. No Spotlight, vamos renderizar. Então perceba que a luz ela fica em formato de spot. Olha que interessante. A gente pode ter várias luzes na cena dessa mesma forma, em forma de spot. Vamos até colocar aqui já umas luzes em forma de spot aqui. Eu vou explicar aqui um pouco dessa luz spot. Então eu vou colocar ela aqui nessa primeira luminária. Vamos ter vários spots na cena. Segura o Shift e arraste para o lado. Porém, na hora de se fazer a cópia, escolha Instance. Eu vou marcar aqui 3. Então já foi posicionado nas outras luminárias a quantidade correta de cópias. Renderize. E o Instance é bom porque as alterações que eu fizer em uma, elas acontecerão também na outra. Perceba que a cena já ficou mais interessante. Essa iluminação ela é bem profissional. Essa iluminação ela é bem utilizada em maquete eletrônica. Ela é utilizada em arquitetura promocional, né, em stands, por exemplo. E outros tipos de trabalhos também. Eu vou até aproveitar essa luz, segurar o Shift e fazer uma cópia, colocando ela no centro, aqui nesse lustre central. Renderize. Vou colocar mais para baixo, ela está em cima do lustre. Para a luz sair de dentro dele. Renderize. Pronto. Então você pode perceber que o chão também ele já está um pouco mais iluminado agora. Então, esse tipo de trabalho que esse Spotlight faz. E fora o Spotlight, eu tenho o Photometric Web. Esse Photometric Web é um tipo de preset de luz que é muito utilizado em maquete eletrônica, por exemplo. Existem alguns padrões gratuitos na internet que podem ser utilizados em larga escala. E eles deixam a cena muito interessante. Vamos clicar aqui em Photometric Web, renderize. Então perceba que já mudou um pouco aqui, né? O tipo de Photometric Web. Mas eu tenho aqui esse Choose Photometric Web File. Vamos clicar então para dar um Choose no file. E eu tenho aqui no meu HD de backup, eu tenho aqui luzes fotométricas. Então eu vou dando aqui L de luzes IES. E eu tenho aqui um pack de luzes, por exemplo, esse Litonia Lighting. Depois eu vou colocar algumas delas para download na descrição do vídeo aí, para vocês poderem treinar também. Vou vir em Fluorescent, e aí a gente tem várias aqui, ó, Clean Room, Decorative and Residential, por exemplo. Tem várias aqui. Vou escolher uma aleatoriamente, esse Cambridge, por exemplo. Então perceba que aqui aparece um íconezinho, né, um desenho, mostrando como que é a distribuição dessa luz. Não tem muita diferença entre uma e outra. Vou trocar aqui, pegar um pacotão mais completo. Deixa eu tentar esse Metro, por exemplo. Ele aqui já tem uma diferença, tá vendo? Então, existem vários tipos dessas luzes fotométricas. E aí eu vou dar um clone para guardar. E vou renderizar com essa luz fotométrica. Não deu tanta diferença, então eu vou buscar uma outra aqui, nesse pacote que eu tenho. Que eu peguei gratuitamente na internet, né? Não é download legal, realmente existem sites e fóruns de computação gráfica, de maquete eletrônica, que disponibilizam isso pra gente. Deixa eu pegar essa aqui, Designer, por exemplo. Vamos ver aqui. Vou testar essa aqui, vamos ver como é que ela é. Renderize. Então perceba que o padrão dela já mudou. Olha a diferença entre uma e outra.
Não quer dizer que é melhor ou pior, mas quer dizer que elas podem se adequar dependendo da necessidade de cada projeto. Vou testar aqui mais alguma. Troquei de luz, olha só, ela está espalhando agora, está indo para os lados, está abrindo mais. Então, é interessante trabalhar com luz fotométrica. Mesmo eu estando aqui no renderizador padrão, que não é o Mental Ray nem V-Ray, você percebe que com essa luz fotométrica a cena já começa a ficar mais bonita, né? Aqui a gente consegue ter mais um sombreamento melhor nos cantos, por exemplo, e isso deixa o trabalho muito mais elegante, beirando mais o realismo, né? Indo na direção de coisas mais bonitas, mais legais de serem feitas. Vou testar aqui apenas mais uma, depois vocês podem testar com calma sozinhos. Deixa eu ver se vai dar diferença. Ó, já deu um pouco mais de diferença em relação a essa e em relação a outra, né? Então, é questão de pegar essas luzes e ir testando até encontrar aquela que é melhor para vocês, aquela que vocês gostam mais. Vamos testar aqui outros aspectos das luzes fotométricas. Eu vou voltar aqui para Spotlight, vou renderizar mais uma vez. Eu voltei para o meu Spotlight, que aparentemente é simples, mas ele não é. Nós temos aqui o seguinte, Light Cone, nós temos o Hotspot e o Fall Off. Isso aqui é muito bom de se mexer. Eu vou aumentar aqui o Camera e vocês vão poder perceber que quando eu abro aqui, ó, eu estou abrindo a parte de dentro do spot de luz. E quando eu abro esse, é a parte de fora. Então primeiro eu vou deixar isso aqui bem fininho. E esse aqui também. Esse aqui é o decaimento, né? Como a luz vai se espalhando até se perder. Então ela vai ficando mais esfumaçada. Se eu deixar bem colado, fica uma luz mais dura. Renderize. Quase não se vê nada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouco isso. Renderize. Então aqui a gente vê a iluminação daqui e daqui. Veja que interessante, né? Ele aponta para o chão, fica meio esfumaçado, aqui fica nas paredes, né? Pode ser utilizado para vários tipos de iluminação. De cima para baixo, de baixo para cima, luminária, abajur, enfim. E o grande lance aqui é vocês irem abrindo isso, né? Então, depende do tipo de iluminação que vocês querem fazer, é só abrir. Então aqui eu estou abrindo bem agora, por exemplo. Vamos ver como isso se comporta. Então perceba, mais abertura, mais luz é emitida. Então, baixa um pouco. Olha a diferença, né? Então, ele fica mais arredondado, mas mesmo assim ele fica suave, ó. É uma luz mais esfumaçada, mais suave, mais bonita. Pode aumentar a intensidade também, tá com 5%. Não que o de vocês tem que ser exatamente 5%, mas 5% funcionou para minha cena, pro tamanho que ela tá. De vocês pode ser mais ou menos. Então esse é o grande truque aqui do spot. Vocês irem aumentando a intensidade e controlando a abertura para cada tipo de efeito que vocês querem. Além disso, como já foi falado em tutoriais é boa, tutoriais sobre iluminação, vocês podem trocar a cor disso, né? Isso já foi falado lá no blog há muito tempo atrás. Então a gente tem aqui esse Filter Color, por exemplo. Se eu quiser algo mais amarelado, é só escolher. E as luzes ficam amareladas. Todas as luzes não são simples cópias umas das outras, nesse caso. Elas são instâncias. Então, o que eu altero em uma, eu não tenho a necessidade de alterar em todas as outras. Seja a intensidade de luz, seja a abertura do spot de luz, ou seja a cor. Não preciso trocar nada. Ele já entende isso. Temos aqui mais uma questão que eu gostaria de ressaltar. Nós temos aqui a luz que está como point. Nós podemos trocar. Por exemplo, eu vou escolher aqui Rectangle. E perceba que todas as luzes agora têm um retângulo em cima delas. Então, a emissão de luz não sai mais de um ponto arredondado. Ela sai de uma chapa, né, retangular. E isso pode cobrir áreas maiores. Vou renderizar. Perceba que a cobertura pode ser de áreas maiores, as luzes acabam até entrando uma nas outras aqui. Mas a gente pode controlar o tamanho desse retângulo. Eu posso deixar ele menor ou maior. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou deixar ele bem compridão. Renderize. Eu vou aumentar aqui a quantidade, a intensidade, aliás, próximo de 100%. E perceba que a gente consegue ver os halos aqui no chão, né? As bolas do chão. Se eu abrir mais ele aqui também, uma luz vai acabar interferindo na outra, mas vocês vão poder ver o que acontece. Ó, o que acontece mais aqui no chão, né? E ela acaba até se perdendo também. Então esse é um exemplo. Isso aqui não vai funcionar só no Mental Ray.
E além de Rectangle, a gente tem Line, que funciona parecido, né? Ele traça algumas linhas, então o que está na direção dessa linha acaba ficando mais intenso, mesmo a luz estando arredondada. Mas o que está na direção da linha acaba ficando mais intenso. E temos outros também. Temos, por exemplo, Disk, então fica no formato de disco. A emissão da luz vai ser a partir desse formato de disco. Não que ela vai descer reta como um disco, mas ela não vai sair de um ponto arredondado, né?